Olá, viajante, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelas perguntas e comentários do último vídeo. Nós continuamos acreditando que esse é um mercado que tem muito a evoluir. No primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre o mercado de roteiros personalizados e apresentei 3 perfis de pessoas que podem se tornar nossas clientes. E eu também falei sobre como as pessoas costumam cobrar por esse trabalho e quanto é possível ganhar com roteiros personalizados. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você pare agora e assista a primeira aula. Hoje eu vou te ensinar como entender e atender a necessidade do cliente e todo o processo de trabalho que eu uso com os meus clientes, desde entender a necessidade até entregar o produto final. Eu também vou te dar dicas de como otimizar o trabalho, para gastar menos tempo com cada roteiro e assim poder conseguir mais clientes. Com o conteúdo que eu vou te ensinar hoje, você já vai ter o mínimo para transformar essa sua paixão e experiência com viagens em um trabalho que você possa realizar de qualquer lugar do mundo. Se você quiser, você vai poder começar amanhã mesmo, depois do seu expediente de trabalho, ou no fim de semana, no seu tempo livre. Eu sou Renata Marques e há mais de 10 anos eu ajudo pessoas a organizarem as suas viagens através do meu blog Ainda Vou Lá. Eu compartilho as minhas experiências dos mais de 40 países que eu já visitei, da minha viagem de volta ao mundo e do tempo que eu passei morando na Europa. Atualmente eu trabalho com roteiros personalizados e consultorias, ajudando pessoas que precisam de ajuda para organizar a sua viagem. No vídeo de hoje eu vou te contar como eu transformo a ideia do cliente em uma viagem incrível que ele vai voltar contando para todos os amigos. O meu processo de trabalho de elaboração de um roteiro personalizado consiste basicamente em 5 etapas. O primeiro passo é o mais fundamental de todos, que é entender o cliente. Nessa etapa, eu busco conhecer profundamente o meu cliente, entendendo quais são as necessidades, o que motivou aquela viagem e quais são os sonhos que ele quer realizar. Só assim eu consigo criar uma viagem que seja a cara dele, sem incluir atrações que ele pense que está perdendo tempo ou dinheiro durante a viagem. E como que eu faço isso? Eu envio um e-mail com um questionário contendo algumas perguntas sobre o que motivou a viagem, idade, quem são as pessoas que estão indo junto com ele. Para algumas pessoas, por exemplo, uma viagem para Paris é só mais uma viagem de férias. Para outras, pode ser a realização de um sonho de infância. E a gente precisa entender isso para criar uma viagem especial. Uma outra coisa que o questionário ajuda a identificar é o perfil daquele cliente. Nem todo mundo, por exemplo, quer um hotel apenas para passar a noite. Tem gente que se preocupa com o conforto, com o café da manhã, com a localização, e a gente precisa atender essa expectativa. Além disso, também é importante identificar necessidades especiais daquele grupo, como se estão viajando com crianças, pessoas idosas ou pessoas com dificuldades de locomoção. É você que precisa adaptar a viagem às necessidades do seu cliente. E não ele que vai ter que se adaptar a uma viagem qualquer. Se você sentir que ainda precisa se aprofundar um pouco mais com aquele cliente, você pode marcar uma ligação por Skype ou pelo WhatsApp. Assim vocês conseguem conversar mais livremente e se entender melhor. A segunda etapa desse trabalho é elaborar uma prévia da viagem do seu cliente. Nessa etapa, você precisa dar uma ideia de como vai funcionar a logística da viagem dele, quais são as atrações que ele vai conseguir visitar no mesmo dia e em qual ordem ele vai seguir. E também dar uma ideia dos custos que ele vai ter para cumprir aquele roteiro. É muito importante nessa etapa que o seu cliente consiga ter uma ideia de como vai ser a viagem dele, mas você também não pode gastar muito tempo elaborando, porque está sujeito a ajustes. E para isso, eu gosto muito de trabalhar com planilhas e calendários. Depois da prévia vem a terceira etapa, que é a fase de ajustes. Depois que eu entreguei a prévia, o cliente pode sugerir uma série de ajustes para se adequar melhor ao ritmo que ele pretende ter na viagem ou porque decidiu incluir alguma outra atração. Algumas pessoas costumam limitar a quantidade de alterações que o cliente pode fazer. Eu gosto de fazer todos os ajustes necessários para que o cliente fique completamente feliz com aquela viagem. E é por isso que eu faço o possível para que a etapa de prévia seja feita com o menor gasto de tempo possível, para que eu possa fazer as modificações sem culpa. E quando o cliente está completamente satisfeito com aquele plano geral que eu elaborei, a gente parte para a quarta etapa, elaborar o roteiro final. Essa é a hora que eu vou elaborar o roteiro completo, detalhado, com todas as informações que eu prometi para o cliente. Além disso, eu elaboro um documento que eu chamo de Guia da Viagem, em que eu incluo todas as informações importantes. Clima, horário de nascer do sol, como funciona o transporte público na cidade
e informações relevantes que o cliente precisa saber sobre os destinos que ele está visitando. Eu também incluo um resumo de tudo que ele já contratou, como os deslocamentos de trem ou ônibus, os passeios que estão contratados. Por fim, eu entrego um mapa que o cliente pode usar até offline, com todas as informações das atrações e do roteiro que ele vai fazer, dia a dia. O mais legal desses mapas é que eles podem ser reaproveitados de um cliente para o outro, por mais que você elabore roteiros diferentes. Além disso, você pode utilizar esse mapa futuramente para publicar um post num blog ou para criar um produto que não seja personalizado especificamente para um cliente. A quinta e última etapa é a entrega. É aqui que eu gosto de brincar de encantar o cliente. Eu gosto sempre de entregar um pouco mais do que eu prometi e com isso eu deixo o cliente satisfeito. Eu costumo entregar apenas arquivos digitais, como os arquivos PDF e os mapas, mas algumas pessoas entregam também um roteiro impresso. Apesar da gente estar numa era muito digital, muitas pessoas gostam de ter o arquivo impresso para acompanhar durante a viagem sem depender da carga do celular. Lembre-se que o que você entregar para o cliente, ele pode compartilhar com os amigos, que poderão ser seus clientes futuros. Por isso, capriche na apresentação. Se você está pensando em trabalhar com roteiros personalizados, você deve ter algumas dúvidas aí na sua cabeça. E eu queria responder algumas delas. A primeira é que você pode estar se perguntando se é preciso ter muito tempo para trabalhar com roteiros personalizados. Olha, você vai precisar ter algum tempo disponível sim. Dá para fazer nas suas horas vagas. No início, se você não puder se dedicar exclusivamente para esse trabalho, você deve gastar algo em torno de 2 semanas para organizar um roteiro de 7 a 10 dias. Isso vai melhorando com o tempo, com a experiência que você ganha a cada trabalho e com o material que você vai juntando e que você pode reaproveitar entre um trabalho e outro. E o que você precisa ter para começar a trabalhar com roteiros personalizados? Primeiro, você precisa não apenas amar viagens, mas também amar o processo de planejar uma viagem. Isso é fundamental. O que você vai precisar ter também, além disso, é um computador e uma conexão boa com a internet. Eu não digo que seja impossível, mas vai ser bem complicado trabalhar apenas com o celular. Por isso, um computador é fundamental. E se você acha que você precisa já ter viajado o mundo todo e ter toda essa experiência que eu tenho com viagens para começar, saiba que isso não é verdade. O mais importante é que você tenha colocado a mão na massa e elaborado as suas próprias viagens e conhecido algumas ferramentas úteis, como o Skyscanner, o Booking, Hotels.com, coisas que você vai utilizar na hora de organizar a viagem para outros clientes. Você precisa lembrar que se por acaso seu conhecimento é específico de apenas um destino, vamos supor que você sempre faça viagens para o mesmo lugar, você pode se tornar um especialista naquele local e oferecer roteiros somente para esse destino. Agora você pode estar se perguntando como conseguir o primeiro cliente. E é isso que eu vou trazer no próximo vídeo. Eu vou te dar dicas de onde procurar, como eu consegui conquistar o meu primeiro cliente. Eu também vou responder as principais dúvidas que vocês deixarem aqui nos comentários. Esses comentários são muito importantes para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo e também para me dar ideias do que trazer no próximo vídeo. Obrigado e até o próximo!